Questão número 96. A nossa questão 96 versa sobre atos administrativos, mas aqui sobre aquela parte chatinha. Porque ato, quando a gente faz questão de atributo, de elemento, é mais tranquila. Aqui é uma parte mais chatinha, que é aquela parte de classificação espécie. Coloquei, vamos fechar a última sequência, quase na questão 6, já estamos na 96. Vamos dar uma questãozinha pesada, né? Pior que essa questão não é pesada. Olhou aqui, pô, defensor público, caraca, mano. Relaxa, a questão é tranquila, te garanto. Vem comigo. No que se refere à classificação dos atos administrativos e suas espécies, assinale a opção correta. Letra A. Parecer é exemplo de ato administrativo constitutivo. B. Licença, para o exercício de determinada profissão, é exemplo de ato administrativo vinculado. C. Autorização administrativa é exemplo de ato de consentimento administrativo, de caráter irrevogável. D. Decisão proferida por órgão colegiado é exemplo de ato administrativo complexo. E cobrança de multa imposta em sede de poder de polícia é exemplo de ato administrativo autoexecutório. E aí, 96, o que você marcou? Você acertou, se marcou como resposta a letra B de bola, que fala da licença como ato vinculado. Ué, Mota, as outras estão erradas? Vamos analisar uma por uma aqui? Começamos pela letra A. Na letra A, ele está dizendo que parecer é exemplo de ato constitutivo. Não! O parecer é ato de natureza enunciativa. Parecer não é ato constitutivo. Segundo a professora de Pietro, ato constitutivo é aquele que cria, extingue ou modifica uma situação jurídica. Aqui, quando a gente fala de ato enunciativo, tem outra natureza. Ato enunciativo, como o próprio nome sugere, apenas enuncia, apenas atesta, apenas certifica uma situação de fato ou de direito. Portanto, quando a gente fala de parecer, o que é o parecer? É uma manifestação técnico-opinativa. O ato tem natureza enunciativa, anota isso desse tamanho. Parecer é ato enunciativo, ok? Fiz até uma citação aqui da obra da professora de Pietro, ó, falando do constitutivo, nem coloquei só uma enunciativa, aqui dei até um plus. Ó, essas citações, da primeira questão, da primeira até agora, a gente está no 96. Veja que em algumas questões eu coloco só o texto da lei, em outras só um conceito, mas muitas questões eu vi citação doutrinária. Eu espero que você esteja pegando essas citações doutrinárias, olhando o seu caderno. Se você não tem aquele registro daquela informação, passa para o caderno. Vai montando um caderno muito top. É assim que se estuda. Eu sempre falo isso para os alunos. Ato constitutivo, ó, que ela colocou aqui, não é. Ato constitutivo aqui é aquele que cria, modifica ou extingue um direito ou situação do administrado. Ela cita como exemplo a revogação, a permissão, a autorização, uma dispensa, aplicação de penalidade. Ela cita como um ato constitutivo. Então, ato constitutivo é diferente do ato enunciativo. Olha o ato enunciativo, aquele pelo qual a administração apenas atesta ou reconhece uma determinada situação de fato ou de direito. E aqui os exemplos são clássicos de prova: certidões, atestados, pareceres. Esses atos são clássicos. Quando a gente estuda, inclusive, espécies de atos, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo, são os exemplos que você anota aí. Certidões, atestados, pareceres. Pode reparar aí, você tem esses exemplos anotados e tem aí anotado que o parecer é ato enunciativo. Então, essa primeira, vamos combinar, a letra A está muito errada. A resposta vem agora, olha a B de bola. Licença para o exercício de determinada profissão é ato administrativo vinculado. Perfeito. O que é a licença? É um ato unilateral e vinculado que permite ao particular o desempenho de uma atividade desde que ele tenha todos os requisitos legais. Então, se o cara quiser dirigir, ele tem que ter os requisitos legais, fazer todos os exames necessários. Se ele fizer todos os exames, está aqui a carteira. Ele vai conseguir a licença para dirigir. É ato vinculado, o ato de licença. Licença para edificar, que é construir alguma coisa. Tem todos os requisitos? Está aqui essa licença, está aqui a tua licença. É ato vinculado, que faculta ao particular o desempenho daquela atividade. Mas desde que ele preencha todos os requisitos legais. Se ele não preencher os requisitos legais, ele não vai ter direito à licença. Então, licença para exercer uma atividade profissional, licença para dirigir, licença para edificar, para construir. Então, esses atos têm natureza vinculada. O ato de licença é ato de natureza vinculada. Já apareceu o gabarito. Acerta é a letra B de bola. Olha a letra C. A letra C, ele até começa bem, porque ele fala que a autorização é exemplo de ato de consentimento. Realmente, a autorização, ela é um ato de consentimento. Veja, por exemplo, a pessoa que porte, para que tenha um porte de arma, para a autorização de uso de um bem, por exemplo, imaginemos que nós sejamos aqui vizinhos e a gente quer comemorar o aniversário do bairro, quer fazer algum evento ali no bairro e quer fechar a rua, precisa de uma autorização do poder público. Só que a autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário.
E esse ato precário, o que é precariedade? Significa que o ato pode ser revogado a qualquer tempo. Ele comporta essa revogabilidade unilateral. Portanto, olha aqui, professora de Pietro definindo a autorização. Ato administrativo unilateral discricionário e precário. Opa, ato precário é aquele que pode ser revogado a qualquer tempo. Olha aqui, ela colocou na questão, a banca, que a administração é ato, que a autorização é ato de consentimento de caráter irrevogável. Já está errado. Já está errado. Pelo qual a administração faculta ao particular o uso de bem público, tá aqui, ó, uso do bem. Olha que interessante, como eu dei o exemplo lá de autorização para poder fazer um evento na rua, né? Prestação de serviço público, existe a autorização de serviço público também, que é diferente da concessão e da permissão de serviço público, ou desempenho de atividade material ou prática de ato que sem esse consentimento seria legalmente proibido. A autorização para porte de arma, por exemplo, tem essa natureza, sem esse consentimento seria proibido, não poderia tê-lo. Então a letra C está errada exatamente porque ele fala do caráter irrevogável. Negativo, o ato é precário, se o ato é precário ele comporta assim essa revogação unilateral. Na letra D de dado, ele está falando que decisão proferida por órgão colegiado é exemplo de ato complexo. Está errado, erradíssimo. Ato complexo é o ato que decorre da manifestação de mais de um órgão. Então você tem dois ou mais órgãos atuando conjuntamente visando formar um único ato. Até coloquei o desenhozinho aqui do ato complexo. Ó. Você tem dois órgãos editando o ato conjuntamente visando editar um ato único. Então é um ato que decorre da manifestação de mais de um órgão. O ato de aposentadoria, por exemplo, é um ato complexo. É diferente, inclusive, do composto, porque no composto, olha aqui, ele decorre da vontade de um órgão, mas ele depende de um outro ato, uma verificação por outro para se tornar execuível. Então você tem aqui o ato principal, mas depende do ato acessório, secundário, complementar, para que esse se torne execuível. Esse ato é composto, ó, composto, é diferente do complexo, onde você tem mais de um órgão visando editar um ato único, atuam conjuntamente visando editar um único ato. Olha aqui o desenho do ato composto. Ato principal, o X, e aqui o ato acessório Y. E esse aqui visando garantir que o ato X se torne execuível. Esse ato é composto. Agora, essa decisão proferida por órgão colegiado não é nem complexo nem composto, nenhum nem outro. Porque, veja, órgão colegiado, tem lá um órgão. O órgão delibera sobre uma matéria e toma uma decisão. Esse ato é simples, porque você tem um órgão e um ato derivado da manifestação dele. Então, ato simples decorre da manifestação de um único órgão. Você tem um órgão que delibera e toma aquela decisão. Quando não há necessidade de participação de outro órgão ou a prática de outro ato, é um órgão, um ato. Esse ato é simples, é o caso da letra D. Esse ato não é complexo, essa decisão proferida pelo órgão colegiado é ato administrativo simples. Então a letra D está errada. E a letra E, para fechar, olha aqui, letra E, cobrança de multa imposta em sede de poder de polícia é exemplo de ato administrativo autoexecutório. Não! Muitos atos administrativos são autoexecutórios. Autoexecutoriedade é um atributo do ato que permite que o ato seja praticado sem a necessidade de ordem judicial. Só que a cobrança de multa é um dos exemplos de atos que não tem autoexecutoriedade. Esse ato não é autoexecutório. Já até expliquei isso em questões anteriores. Até trouxe aqui uma citação da obra do professor Carvalhinho. Em algumas hipóteses, o ato administrativo fica despido desse atributo. Ou seja, tem ato que não é autoexecutório, o que obriga a administração a recorrer ao judiciário. Cite-se como exemplo a cobrança de multa. Olha aqui, ó, ele citou ainda a desapropriação, situações onde há necessidade de ajuizamento de ação judicial. A cobrança de multa, exemplo da obra do Carvalhinho, olha aqui, veio aparecer novamente, não é a primeira vez, apareceu de novo em prova de CESP. Portanto, essa letra E está errada, essa letra E está errada. Voltando aqui, agora sim, fui para o lado certo, pronto. A resposta da nossa questão é exatamente a letra B de bola, licença como ato administrativo vinculado.